Antes de começar a estudar a palavra de Deus, vamos orar, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, humildemente na Tua presença, invocamos o derramamento do Espírito Santo sobre nós neste momento. Que o Espírito Santo se aposse da minha mente e da mente dos meus irmãos. Que ao abrirmos a Tua palavra, fale o Senhor ao nosso coração. Que o Senhor responda às ansiedades dos Teus filhos, às dúvidas dos Teus filhos. Todos nós somos submissos ao Senhor. Queremos que a Tua vontade, não a nossa, seja feita, porque entendemos que o Senhor sempre quer o melhor para nós. A Ti toda a glória, meu Jesus, e abre a nossa mente para o estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Eu quero começar lendo para vocês o que está em João capítulo 15. Abra sua Bíblia, portanto, em João capítulo 15. Vamos ver os versos 1 em diante. João capítulo 15 e os versos 1 em diante. Deus não é o Deus do meio termo. Deus não é o Deus do mais ou menos. Deus é um Deus de verdades absolutas, princípios absolutos. E a mensagem que eu leio aqui em João capítulo 15, eu posso dizer que é a lei do tudo ou nada. Deus não deixa outra margem. É tudo com Cristo ou nada sem Cristo. É isso que a mensagem de João 15 está falando para você e para mim. Leia comigo, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus é a videira e quem plantou esta videira na terra? O Pai. O Pai enviou o Filho, Ele plantou esta videira na terra. Por isso Ele diz, meu Pai é o lavrador, que me plantou na terra, que me fez tornar um de vocês. Por isso eu estou aqui, enviado pelo meu Pai. Ele é o lavrador. E agora diz o verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É impossível você não dar fruto quando você está ligado à videira. Simplesmente impossível. Quando aposentamos em 2013 e viemos morar na Flórida para ser o nosso destino final, pensávamos assim, mas Deus não pensava assim. Deus ainda tinha um desafio para fundar uma igreja na Flórida, Jacksonville, e Odilon e os outros amigos lá tivemos esse privilégio de fundar essa igreja. Para Deus não importa se você não é aposentado ou se você é aposentado, não importa para Deus se você tem 60 anos ou 80 anos, não importa para Deus. Os planos de Deus serão cumpridos na sua vida se você permitir, se você for submisso a Deus. Por isso que a vara que está ligada à videira, ela dá fruto e Deus a limpa para que dê mais fruto. Quando nós fomos lá para esta fazenda que Deus nos mostrou, que nós compramos pelo dinheiro que Deus nos deu, assinamos a escritura, antes de ver a fazenda, antes de pisar na terra, já foi pago e já foi assinada a escritura, porque Deus falou, é assim, é ali, nós aceitamos. Queridos, Deus estava limpando a vara para dar mais fruto. Ele estava limpando a mim e a Leila para que produzamos mais frutos, e é o que está aparecendo agora. No primeiro batismo, com um apelo, mais de 30, eu falo mais de 30 porque podem ser 35, 37, a Leila parou de contar nos 30, mas ela falou, tinha mais gente. Então, meus queridos, os frutos estão aparecendo, entende? Quando nós achamos que Deus não tem mais planos, Deus diz, você está vivo? O coração está batendo? Você está respirando? Então eu tenho planos para você. Quando Deus não tem mais planos, Deus nos coloca para dormir o sono da morte, como fez com Moisés. Moisés, os planos acabaram aqui. Suba ao monte, eu vou mostrar para você a terra prometida, mas você não vai entrar lá, porque o seu plano termina aqui. Eu vou colocar você para dormir. Tudo que você tinha que fazer já foi feito. E você vai morrer não de doença, nem de fraqueza, não, porque eu não tenho mais planos nesta terra para você.
Mas obviamente Deus tinha planos para a nova terra, porque Deus o ressuscitou e o levou para o céu, tá certo? Então os planos de Deus não acabaram, mas na terra os planos de Deus para Moisés terminaram ali. Então Deus vai limpar você, que é vara, que está ligada, conectada com a videira que é Jesus, vai limpar, tirar as arestas, tirar aquilo que prejudica, tirar aquilo que atrapalha, que impede você de produzir fruto. Existem coisas que impedem você de produzir fruto. Conversei com uma pessoa ontem, dizendo, tal igreja tinha cerca de 200 pessoas, hoje tem cerca de 25 a 30. E a cidade diz que, as pessoas dizem que não irão naquela igreja enquanto algumas pessoas estão lá dentro. Ou seja, são varas que envergonham o nome de Jesus, são membros que bloqueiam a entrada de pessoas que poderiam vir para Cristo, vir para a igreja, mas não virão enquanto aquelas pessoas estiverem lá dentro, porque dão péssimo testemunho. Deus quer limpar a vara, é exatamente o que diz aqui, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Mas o processo de limpar é dolorido, de cortar, tirar as arestas, os defeitos de caráter. E o verso 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, estai em mim. A outra tradução diz, permaneçam em mim. Eu gosto mais desta tradução que diz, permaneçam em mim, lá, permanecei em mim, e eu em vós. Esse permanecer em mim, parece tão simples, né? Mas é difícil. Nós falamos muito de relacionamento com Deus, e é bonito, relacionamento com Deus. Mas o que Jesus diz, não é para você ter um relacionamento com Ele. Você acha que a vara que está na videira tem relacionamento com a videira, ou tem conexão vital e permanente com a videira? Está ligada, é conexão vital e permanente. As varas não estão se relacionando com a videira, não. Estão ligadas inseparavelmente da videira. Nós podemos ser enganados com a ideia de relacionamento esporádico. Nós podemos ser enganados com a ideia de que uma oração quando levanta-se de manhã, uma leitura da Bíblia quando se levanta de manhã, uma oração quando voltamos à noite antes de dormir, e mais uma leitura da Bíblia, estamos nos relacionando com Deus. Sim, é lógico. Mas não é isso que Deus quer, só isso. Deus quer que você esteja ligado à videira. E ligado à videira não é ler a Bíblia de manhã e à noite. É ter a mente submissa a Jesus Cristo 24 horas do dia. Todos os dias e o dia todo. Ligado a Jesus. Ou o Espírito Santo habita em você ou não habita. O Espírito Santo não visita você. O Espírito Santo não vem para fazer visitas. O Espírito Santo vem para habitar. Eu vos enviarei o Espírito Santo que habitará em vocês. Fará morada em vocês. E vocês serão chamados de templos do Espírito Santo. Esse pensamento de que o Espírito Santo habita é o mesmo pensamento da vara que está ligada à videira inseparavelmente. Separou a vara da videira, ela se seca. Imagine se a vara vai ficar o dia todo toda desligada da videira e só vai voltar a se ligar na videira à noite. Ela vai se secar. Esse processo de corta e conecta de novo, corta e liga de novo. Não, isso vai matar a vara. Você tem que ficar em Jesus. Fique em Jesus. Permaneça em Jesus. Permaneçam em mim e em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele se esforça para dar fruto ou ele dá fruto? Como é que é? É difícil ganhar uma pessoa para Jesus, é difícil falar de Jesus, é difícil quando você não está ligado à videira. Quando você está ligado à videira, isso é natural. A vara
não se esforça, não geme para dar fruto, simplesmente os frutos aparecem. Eu pensei que quando nós fomos para morar nessa fazenda, que fica longe de tudo e de todos, até dos ladrões, porque é difícil, até ladrão chegar lá é difícil, nunca chegou. Então, queridos, eu pensei, bom, aqui será o lugar para a gente ficar tranquilo até vir o decreto dominical, e a gente vai estar aqui protegido. Que nada. Em poucos dias, todo mundo já sabia que eu guardava o sábado, a Leila e eu éramos guardadores. Em poucos dias, não dá para esconder a luz, meu irmão. Dá para viver no anonimato? Se você pensa em viver no anonimato, esqueça, meu irmão. Você chega num lugar, em questão de poucos dias, todo mundo já sabe quem você é, porque a luz aparece. A obediência aos mandamentos de Deus, ela vem, e é natural. Você testemunha naturalmente, sem querer até você testemunha. Meu querido irmão, aqui diz o quê? Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está aqui a lei do tudo ou nada. Sem mim nada podeis fazer. E o verso 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a varas e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, verso 7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo vos será feito, se vós estiverdes em mim. Permaneça em Jesus e tudo será possível. Isso é mais do que relacionamento. Você está vendo, meu irmão? Relacionamento com Deus é bom. Você se relaciona com a esposa, você se relaciona com os amigos, você se relaciona com colegas de trabalho, e você se relaciona também com Deus. Mas na questão de Deus, Jesus está dizendo que é mais do que relacionamento, porque você tem que se tornar um com Ele. A vara e a videira se tornam o quê? Um. A conexão é tão vital, tão íntima, que vara e videira se tornam uma só coisa. Foi isso que Jesus foi aqui na terra. Jesus era um com o Pai, um com o Espírito Santo quando estava na terra. Jesus dizia: eu não faço nada de mim mesmo. Jesus disse: eu não faço nada de mim mesmo. E nada era nada mesmo. Jesus consultava o Pai em tudo que ele ia fazer. O Pai descerrava diante do Filho a agenda do dia. Você já parou para pensar como é que Jesus decidia em que cidade ir? Todo dia ele estava indo para algum lugar. Mas quem decidia que cidade ir? Quando ir? Quando ele encontrou aquela viúva que perdeu o filho, viúva de Naim, quem que disse para ele: vá por aqui, vá por esse caminho, que lá na saída da cidade você vai encontrar uma viúva chorando pelo filho que está sendo levado para o cemitério, para ser enterrado. Vá por esse caminho. E ele foi e encontrou a viúva. Jesus tinha uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Jesus não se relacionava com o Pai. Jesus, ele tinha uma conexão vital com o Pai. Ele não tinha relacionamento com o Espírito Santo. Ele era uma possessão do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Onde eu quero chegar? Que é mais do que relacionamento? Você tem que ser templo do Espírito Santo. Ele vive em você. Quando? 24 horas do dia. Mesmo quando você está dormindo, você é templo do Espírito Santo. Quando está trabalhando, templo do Espírito Santo. Comprando e vendendo, templo do Espírito Santo. Com Jesus tudo, sem Jesus nada. Nós temos que ser entusiastas, entusiasmados ao falar destas coisas. No livro Evangelismo, na página 179, Ellen White fala de uma história sobre um ator de cinema, Betterton, que certa ocasião estava jantando com o Dr. Sheldon, que era um arcebispo, era um religioso, arcebispo de Cantuária. E então o arcebispo fez uma pergunta para o ator: por que os atores impressionam tão fortemente as pessoas falando de coisas que são imaginárias? Porque o ator de cinema, ele está representando, fazendo de conta que ele é aquele personagem. Ele está falando de uma coisa imaginária, mas ele influencia de tal forma as pessoas, faz a cabeça das pessoas. Como?
se estão falando de coisas imaginárias? E o ator respondeu: Senhor arcebispo, a razão é clara. Tudo consiste no poder do entusiasmo. Nós, atores, falamos de coisas imaginárias como se fossem reais. Mas vocês, no púlpito, falam de coisas reais como se fossem imaginárias. Se você não tem entusiasmo em falar de Jesus, se você não tem entusiasmo em falar do céu, você não vai convencer ninguém. Nós precisamos ser entusiasmados ao falar do céu, de Jesus, da preciosidade que é Jesus. Quão real é o céu para você, meu irmão? Quão real é o céu? Quão real é a volta de Jesus para você? As pessoas dizem: estou me preparando para a volta de Jesus. Mas ele está pensando em fazer poupança, investir aqui, investir lá, tal. Está se preparando para a volta de Jesus? Ou está se iludindo? Quando estudamos, por exemplo, o livro de Jonas, Jonas capítulo 1, verso 1 a 3, Deus falou para Jonas: Jonas, levante-se e vá para Nínive. Jonas obedeceu, levantou-se e foi para Tarsis. Queridos, Deus quer que você seja submisso. E a ordem de Deus nem sempre agrada. A princípio, quando eu recebi a ordem de ir para onde nós estamos morando, que era uma região que eu não conhecia, nunca tinha ido, mas eu fui. Você pode não ficar contente com a ordem que Deus dá, mas você é submisso a Ele e fala: Senhor, eu vou. Jonas não foi. Jonas fugiu e foi dormir no fundo no porão do navio. Enquanto os marinheiros estavam desesperados em face da morte, Jonas estava dormindo. Enquanto o mundo hoje está desesperado em face das guerras, das bombas, das mortes, das doenças, das epidemias, o povo de Deus está talvez dormindo, pensando em comprar mais uma casa, comprar mais um terreno, comprar um carro zero, investir mais aqui ou mais ali. Mas você acredita que é o fim do mundo ou não acredita? Você está fazendo planos para 20 anos ou você não faz planos para mais do que 10 anos? Como é que é? Você acredita que realmente em 2027 se completam 6.000 anos da história do pecado? Ou talvez o máximo 2031? Ou é 2027 ou é em 2031 vão se completar 6.000 anos de pecado. E o 7º milênio será onde? Você acredita que o 7º milênio será no céu? O 7º milênio ou começa em 2027 ou começa em 2031. São duas opções. Será que a nossa boca fala uma coisa e a nossa vida e atitudes estão falando outra coisa? Jonas não amava as pessoas, mas ele pensava que amava a Deus. Ele pensava que amava a Deus, mas ele não amava as pessoas. Ele queria ver os ninivitas como? Mortos, porque mereciam. As grandes cidades ímpias do mundo merecem ser destruídas, merecem. Mas Deus não quer saber disso. Deus quer saber se você ama os ímpios, ama os pecadores. Porque no meio dos ímpios tem muitas pessoas sinceras de coração. E Deus quer salvar as cidades ímpias. Não quer que você more nas cidades ímpias. Deus já deixou muito claro que o desejo dele é que você more no campo. More no campo. Não precisa fazer uma faculdade para saber que Deus desejava que você morasse no campo. Os construtores de cidades começaram com a linhagem de Caim. E depois do dilúvio, com a linhagem de Nimrod, os construtores de cidades. Deus mandava o seu povo sempre para o campo. Enquanto Ló procurou a cidade, ficar próximo de Sodoma e Gomorra e finalmente dentro de Sodoma, Deus mostrou para Abraão o contrário: campo, montanha, longe das cidades. Isaías 24, veja essa profecia de Isaías 24, tão antiga, mas parece que foi escrita hoje. O texto de Isaías 24, vamos ler os versos 4 a 6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados.
Por isso serão queimados os moradores da terra. Isso está acontecendo? Fogo que não se apaga? Quando o fogo destruiu lá no Havaí, Maui, não é? Maui. E agora o fogo que destruiu lá em Los Angeles. Fogo que não se apaga, derrete tudo. Eles estão planejando criar nesses lugares cidades de 15 minutos. Cidades inteligentes. Eles chamam de Smart City. Cidades de 15 minutos. Em Maui, em Los Angeles, aquela região que foi queimada, na faixa de Gaza. Faixa de Gaza serão cidades de 15 minutos. Deus nunca planejou o seu povo dentro das cidades, nem de meia hora, nem de 15 minutos. Deus planejou o seu povo fora das cidades. E tem gente que fica dizendo, estou esperando que Deus me mostre. Deus vai mostrar uma coisa que já mostrou. É como quando a gente estuda a Bíblia com as pessoas e mostra a verdade do sábado, ela diz, não, se Deus me convencer, eu vou guardar o sábado. Não, Deus não te convenceu ainda? Você já leu tantos versos da Bíblia? Queridos, Deus quer o seu povo vivendo no campo. Trabalhando na cidade, sim. Evangelizando a cidade, sim. Agora, como fazer isso? Deus vai mostrar. Cada caso é um caso. Entende? Talvez você tenha que ficar morando na cidade algum tempo e construindo no campo para aí poder levar a família. Porque você não vai para o campo direto. Você tem que preparar o campo. Tem que preparar uma arca para a sua família. Para ter uma arca para levar a sua família e salvar a sua família. Você não vai assim, de hoje em diante, eu vou vender tudo e vou para lá. Não, você vai voltar de novo, porque você não se preparou. Você precisa de dinheiro também, você está trabalhando na cidade, mas você já pode ir investindo num lugar para sua família estar no momento da lei dominical, da perseguição. Meu querido irmão, onde é que nós vamos nos esconder de Deus? Jonas se escondeu no fundo do navio e nós estamos nos escondendo no trabalho, no sono sabático, ou nos programas de televisão, ou na internet. São esconderijos, são fugas para não fazer o trabalho de Deus, desculpas. O que é que nós estamos fazendo para salvar pessoas? Quantas pessoas você está evangelizando por semana? Quantas pessoas estão recebendo estudos bíblicos da sua família, semanalmente? Alguém vai fazer. Não, esse alguém é você, é você. Você pode fazer um pequeno grupo na sua casa ou em qualquer outra casa, mas você pode ter pequenos grupos, vários pequenos grupos durante a semana. A mensagem da breve volta de Jesus tem que ser pregada pela palavra, pelo testemunho no poder do sangue do Cordeiro. É pelo testemunho que nós convertemos pessoas, despertamos as pessoas. Em Apocalipse capítulo 12, verso 11, diz que é pelo testemunho. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12 e o verso 11. A palavra em destaque aqui é o testemunho. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram, ou seja, os salvos, os filhos de Deus venceram a Satanás. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Não amaram as suas vidas até a morte, mas venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A Bíblia fala de uma conexão vital. Se você permanecer em mim, não é se você se relacionar comigo, é permanecer em mim, ficar em mim. Como a vara está ligada à videira e não se separar nem uma hora do dia, então você será templo do Espírito Santo, possessão do Espírito Santo. Os frutos vão aparecer. A ênfase não está nos frutos. Geralmente nós colocamos ênfase nos frutos. Eu tenho que ganhar almas, eu tenho que dar estudo bíblico. Tudo isso é fruto. E a ênfase não pode ser nos frutos, porque isso dói, isso é desagradável. Eu tenho que produzir. Não, você não tem que produzir. Você tem que estar ligado na videira só. A nossa luta não é a luta de obras. A nossa luta é de permanência em Cristo. Permaneça em Cristo. Os frutos vão aparecer. Ninguém vai se perder por não produzir frutos, por não ter dado estudo bíblico, por não ter distribuído folheto. Muitos se perderão por uma única razão: não permaneceram ligados na videira. Só isso.
pessoa se perde por não estar ligado à videira. Jesus disse: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É natural, é natural. Eu quero que você leia comigo agora João capítulo 5, verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quanta coisa Jesus fazia sem o Pai? Nada, nada. Ele não comia, ele não bebia, ele não ia ali, não ia lá, não fazia nada sem que fosse o Pai fazendo nele. Veja o capítulo 5 também, o verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Mas Jesus não era Deus? Sim ou não? Jesus é Deus. Era Deus e é Deus. Então ele não poderia fazer alguma coisa sem o Pai? Sim. Mas ele escolheu não exercer a divindade dele e viver na dependência do Pai. Viver na dependência do Espírito Santo. Ele escolheu assim. Por isso ele disse: o Filho não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, porque ele escolheu assim. E eu e você podemos fazer alguma coisa por nós mesmos? Vocês acham que eu não posso entrar no meu carro, ligar o carro e dirigir sem orar? Sim ou não? Você não consegue dirigir sem orar? Óbvio, né? Tanta gente dirigindo carros por aí sem orar. Você também pode, mas você escolhe não fazer. Você escolhe não dirigir, não comprar, seja uma mão, seja um carro ou uma casa. Você escolhe não comprar nada que não fosse no Pai, que não seja no Pai. É uma escolha não fazer nada por nós mesmos. Isso é estar ligado à videira. Eu escolho, não é porque eu não posso. Jesus poderia fazer alguma coisa sem Deus. Vocês acham que ele precisava orar antes de ressuscitar Lázaro? Não. Bastaria olhar para o túmulo e falar: Lázaro, vem para fora. E Lázaro teria saído. Mas ele não fez isso. Ele orou antes. Então, meu querido irmão, nós escolhemos não fazer nada sem Deus. Em qualquer aspecto da vida. Isso é conexão vital, permanente com o Pai, com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo passa a viver em você. E você se espelha em Jesus. E você fica conectado vitalmente à videira que é Jesus. No livro O Maior Discurso de Cristo, página 41, nós lemos: nós não podemos dar aos outros aquilo que nós mesmos não possuímos. É proporcionalmente à nossa própria devoção e consagração a Cristo que exercemos uma influência para benefício e erguimento da humanidade. Jesus, isso agora está na página 44, do Maior Discurso de Cristo. Jesus não pediu aos discípulos: esforçai-vos por fazer resplandecer a vossa luz. Não é você se esforçando para resplandecer a luz. Não, não foi isso que Jesus disse. Ele simplesmente falou: resplandeça. Se você está ligado à videira, você resplandece, sem fazer força. É coisa natural. Se Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz da sua presença. Se aqueles que professam ser seguidores de Cristo não são a luz do mundo, é porque o poder vital os deixou. Se não tem a luz para comunicar, é porque não tem ligação com a fonte da luz, ou seja, a vara não está ligada à videira. Laodiceia é uma igreja morna, mas você não precisa ser morno, embora seja de Laodiceia. Você escolhe não ser morno. A maioria é morna. A maioria tem Jesus do lado de fora, porque Apocalipse 3:20, a mensagem de Laodiceia mostra Jesus batendo a porta pedindo para entrar. Se ele está pedindo para entrar, é porque ele está onde? Fora. Esse é o quadro geral da igreja de Laodiceia. Mas você foge da maioria e você se torna remanescente, que não tem Jesus do lado de fora. Você tem Jesus entronizado no seu coração, porque o Espírito Santo habita em você. Você busca o batismo do Espírito Santo todos os dias e você se conecta à videira, porque você se torna um com a videira. Minha vida, meus pensamentos e todas as minhas decisões podem ser filtradas em Deus. Essa era a conexão vital de Jesus com o Pai. A Bíblia não usa o termo relacionamento com Deus, mas a Bíblia fala de uma conexão íntima e vital entre o Pai e o Filho. Jesus não era apenas amigo de Deus, colega de Deus. Ele era um com o Pai. Ele quer que você seja um com Ele.
Conexão vital, vara e videira, juntos, porque eu de mim mesmo não faço coisa nenhuma. Não porque eu não possa fazer, mas porque eu escolhi não fazer. Eu quero que a minha vida, meus pensamentos e planos e projetos sejam filtrados em Deus. Se permanecermos em Cristo, Ele permanece em nós, e tudo será possível. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Aleluia. Deixe-me orar com você neste momento. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama para uma conexão vital contigo, para sermos varas da videira que é Jesus. O Senhor plantou esta videira que é Jesus aqui na terra. O Senhor nos conectou à videira como varas, e nós queremos que o Senhor nos mantenha ligados a Jesus Cristo, recebendo dele a seiva do Espírito Santo, e que o Espírito Santo viva em nós, habite em nós, e que possamos fazer a tua vontade em submissão, escolher não fazer nada sem tua bênção, tua aprovação. Derrama o Espírito Santo sobre nós e volte logo nos buscar, querido Jesus, é o nosso clamor em teu nome. Amém, Senhor. Amém. Fiquem com a paz de Jesus.